São 3 os passos para as mulheres que desejam se tornar verdadeiras lideranças femininas. E eu vou revelar cada um desses passos para você agora. Eu sou Fábia Comunica, jornalista, consultora e especialista na formação de lideranças femininas. Desde 2015 eu trabalho projetando mulheres para cargos e funções de liderança e de poder. Além disso, eu sou uma das fundadoras do Polistizadas, projeto comunidade que engaja e inclui mulheres na política. E para as mulheres que desejam se tornar lideranças femininas, que desejam ocupar cargos, funções de liderança e de poder, eu tenho 3 dicas, 3 passos para passar. Primeiro passo: profundo autoconhecimento que gera empoderamento. Presta atenção, eu não disse autoconhecimento, eu estou falando sobre um autoconhecimento específico. É o profundo autoconhecimento que resulta em empoderamento. Autoconhecimento é extremamente fundamental, porque é por meio dele que você conhece as suas qualidades, os seus pontos de melhoria, ou seja, os seus defeitinhos. É por meio do autoconhecimento que você conhece os seus talentos, as suas características específicas e, consequentemente, você passa a ter uma auto-administração melhor, ou seja, você se auto-administra de uma forma melhor, usando todo esse conhecimento, todas essas suas características de uma maneira que te favoreça, de uma maneira que essas características, que essas habilidades e tudo mais te impulsionem para onde você quer chegar e não o contrário, não te sabotar. Que é um exemplo simples e recente do quanto um profundo autoconhecimento é empoderador. Recentemente, a vice-presidente dos Estados Unidos, durante uma coletiva de imprensa, ela recebeu uma pergunta da qual ela não sabia a resposta. E ela soltou uma gargalhada no meio da coletiva de imprensa. A pergunta era sobre os refugiados da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E sendo uma pergunta tão grave, tão delicada, eu te pergunto, a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, ela achou engraçada a situação? Não, ela não achou engraçada. Ela riu, ela gargalhou porque ela se viu sem resposta, sem reação. Ela ficou desconcertada. E por ter ficado desconcertada com a pergunta, ela reagiu gargalhando junto com um colega ali que estava respondendo as perguntas com ela. Agora, se ela conhecesse, se ela soubesse quais são as reações dela em momentos de pressão, em momentos de desconcerto, ela poderia ter ficado mais atenta a ela mesma e optado por uma reação diferente. E eu te falo mais, o autoconhecimento não é apenas empoderador porque você conhece mais sobre si mesma, mas porque você passa a conhecer mais sobre os outros. Já vou explicar. Quanto mais você conhece de si mesmo, mais você conhece dos outros. E quanto mais você conhece dos outros, mais poder você tem sobre eles. Vamos ao segundo passo. Trabalho sólido. Gente, eu cansei de ver mulheres esperando conquistarem um cargo de liderança de poder para só então começar a executar um trabalho significativo. Mas não espere isso acontecer. Responda para você mesmo, o que eu quero fazer quando eu conquistar esse cargo? Quando eu virar presidente, CEO de uma grande multinacional? Quando eu conquistar um cargo de vereadora, prefeito, deputado? O que você quer fazer lá? Toda liderança tem uma causa, toda liderança tem bandeiras a serem defendidas. Então, o que você quer fazer quando você chegar lá? Obviamente, tem coisas que você só vai conseguir fazer quando você tiver esse poder, o poder de decisão de uma prefeita, de uma deputada, de uma presidente de empresa. Mas o que é possível fazer por essas causas desde já? Vou contar uma história para vocês de uma cliente minha, de uma ex-cliente, e você já vai entender por que é ex-cliente. Ela tem mais de 10 anos de um trabalho sólido com relação ao universo feminino. E porque ela já tinha esse trabalho sólido, já tinha mais de 1 milhão de seguidores no Facebook e no Instagram, um partido político convidou ela para se filiar. Ela pensou um pouquinho e falou, ok, vou me filiar ao partido.
Tempos depois, esse mesmo partido pediu para ela sair candidata a vereadora, convidou ela. Ela pensou bem, conversou com o marido, com a família e decidiu que ela não queria se candidatar a vereadora no município dela. Ao receber esse não, o partido convidou ela então a assumir uma pasta da prefeitura, a assumir a Secretaria dos Direitos das Mulheres. E mesmo assim, ela não quis, ela não queria atuar politicamente. Mas por que eu tô te contando essa história então? Porque você não precisa negar um convite, um grande convite desse, para se candidatar a um cargo público ou para assumir um cargo de comissão tão relevante quanto uma secretaria de um município. Mas antes de você não negar esse convite, você precisa receber esse convite. E para receber esse convite, você precisa já ter um trabalho sólido, você já precisa ter essa reputação e essa imagem de uma liderança política, de uma liderança feminina. Faz sentido para você? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas vamos agora falar sobre o terceiro passo. Comunicação eficiente. Vocês sempre vão me ouvir falar aqui sobre comunicação eficiente, porque de nada adianta você ser uma verdadeira liderança feminina, você já ter um trabalho sólido, se as pessoas não souberem disso, não souberem que esse trabalho sério e sólido está sendo realizado. Tem um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras, quando eu vou fazer palestras presenciais, eu sempre dou esse exemplo porque ele ilustra bem a importância da comunicação eficiente. Vamos supor que você vá correr 100 mil quilômetros, é muita coisa, né? 100 mil quilômetros numa maratona na floresta. E você chega em primeiro lugar no ponto final. Você é a grande vencedora dessa corrida. Eu te pergunto, se não tinha ninguém lá para fotografar, para registrar que você correu os 100 mil quilômetros e que você chegou em primeiro lugar, será que você realmente correu os 100 mil quilômetros e chegou em primeiro lugar? É de se pensar. E não apenas esses registros por texto, por fotos, por vídeos, mas o seu poder de convencimento, de argumentação, de persuasão tem que ser bem trabalhados para que as pessoas vejam em você essa característica de liderança feminina. Não adianta você se apresentar como uma liderança feminina, não adianta você ter um trabalho sólido se ali no momento do tete-a-tete, no momento de se comunicar, você não consegue convencer as pessoas de que você é a líder ali do grupo. Talvez você esteja se perguntando, ok, Fábia, já entendi. Eu preciso ter uma comunicação eficiente, eu preciso ter um trabalho sólido, eu preciso ter esse profundo autoconhecimento que gera empoderamento. Só que o que eu faço agora? Como que eu começo? Como que eu passo por todas essas fases? É por isso que eu criei a minha mentoria, a mentoria Empodere Sua Comunicação. Pensa aqui comigo, vocês já perceberam que existem dois tipos de profissionais no mercado? Tem aquele profissional que está sempre batendo na porta das empresas, sempre disparando currículos, centenas de currículos, e nunca é chamado para nada. E tem aquele segundo tipo de profissional que nem precisa entrar em contato com as empresas, ele tá lá quietinho dentro da casa dele, mas tá chovendo de e-mails e de telefonemas e de gabinetes querendo trabalhar com ele, querendo contratar ele. Qual que é a diferença entre um profissional e outro? É que o segundo tem uma característica chamada empregabilidade, e é isso que eu, Fábia Comunica, quero que você, mulher líder, tenha essa característica da empregabilidade. Falando sobre o meio político, por exemplo, existem dois tipos de candidatos. Na verdade, existem vários tipos de candidatas, mas eu vou falar sobre duas. Aquelas que são requisitadas pelos partidos. Lembra daquela mulher, daquela ex-cliente minha, que eu falei para vocês? Ex-cliente, porque como ela optou não fazer campanha, eu acabei não prestando esse serviço para ela, mas ela poderia ter feito. Lembra dela? Ela foi convidada por um partido político. Obviamente, não é só porque você é famosa, não é só porque você tem milhões de seguidores no Facebook e no Instagram,
Isso não significa que você vai ser eleita. É preciso fazer um trabalho de conversão, converter os seus fãs, os seus seguidores em eleitores, mas isso é um assunto para outro tema, né, para outro vídeo. Mas o que eu quero falar para vocês é que existe aquele segundo tipo de candidata, que nenhum partido quer, que nenhum partido bota fé. No máximo, ele aceita, ele dá uma legenda, porque ele precisa preencher a cota dos 30% de mulheres candidatas. E pode ser que nessa ânsia de ter que preencher 30% da cota, os partidos saiam correndo atrás de qualquer mulher e acabem selecionando mulheres não qualificadas para serem candidatas, não qualificadas para serem lideranças políticas de verdade. E aí você acaba perdendo a chance. Agora, aquela mulher que já tem um trabalho sólido, que já tem uma imagem, uma reputação de liderança feminina, as chances delas ganharem uma legenda são muito maiores, as chances são muito maiores. Já vi tantas candidatas não recebendo apoio nenhum do partido delas. Apoio nenhum, elas até conquistam a legenda, mas elas não sabem nem por onde começar e o partido não dá uma orientação, o partido não ajuda com fundo eleitoral de campanha. Por isso, é para essas mulheres que eu criei a minha mentoria, para mulheres que querem alçar voos sozinhas. Aquelas mulheres que não querem depender de uma empresa reconhecer o valor dela ou não. Ela mesma constrói a reputação, o valor dela. E a partir desse momento que todo mundo vê o valor dela, não tem como ninguém negar. A mesma coisa os partidos. Eu criei essa mentoria para mulheres que querem ser lideranças femininas, lideranças políticas de verdade. Porque sim, ser uma liderança política feminina não significa você só ter a função, o cargo de liderança e de poder, e infelizmente muitas e muitos que lá estão nem liderança feminina são, nem liderança política são, infelizmente. Mas eu quero ajudar aquelas mulheres a não dependerem de nada e ninguém, de construírem sua própria liderança, seu próprio império, seu próprio legado, seus próprios liderados, para garantir que elas vão conseguir ser indicadas, contratadas ou eleitas para alguma função. E eu convido você, mulher que quer ser uma liderança feminina de verdade, a participar dessa mentoria. Ah, Fábia, mas eu não sei quem você é, nunca te vi na vida. Depois você acessa, depois desse vídeo você acessa o meu site, o link que está na minha bio ou na descrição aqui do vídeo, e você vai ver os vários depoimentos de mulheres e homens também, de pessoas que já trabalharam comigo e viram que o meu trabalho dá resultado. Essa mentoria, na verdade, é um mix, é uma mistura de mentoria com curso, tem muito conteúdo em vídeo que você pode consumir no seu tempo. Você tem um longo tempo aí de acesso ao conteúdo, à plataforma de vídeos, e também tem a mentoria, que são 2 meses falando diretamente comigo. Eu vou ouvir a sua história, ouvir a sua situação e escrever, traçar um plano de ação, passo a passo, o que você precisa fazer no seu caso para conquistar aquela cadeira tão desejada. É um atendimento personalizado. Sem contar os bônus, né, gente? Eu preciso falar para vocês dos bônus. Eu dou muitos bônus e presentes para as minhas alunas. O primeiro é um livro motivacional, sim, um livro presente motivacional. Cada página tem uma frase diferente. O livro é pequenininho, você pode carregar no seu bolso, na sua bolsa, e sempre que você precisar de uma motivação, de incentivo, você abre ali aleatoriamente e com certeza uma daquelas frases vai se encaixar na sua situação. O segundo brinde, que na verdade eu considero um grande presente, é uma caneta personalizada com o seu nome. Lá no meu feed do Instagram tem um vídeo onde eu mostro como é essa caneta, como vai escrito o nome das minhas alunas. E essa caneta é a caneta da rainha, é a caneta da líder. No topo vem uma coroa de rainha. E essa caneta, eu não criei ela em vão, eu não dou de presente para as minhas alunas em vão. Essa caneta acaba servindo como um grande arquétipo, uma grande âncora para as minhas alunas, para elas se sentirem empoderadas, para elas se sentirem verdadeiras líderes, capazes e seguras de fazer o que elas precisam fazer.
Depois eu explico para vocês em outro vídeo o que é âncora, o que é arquétipo, mas pode ter certeza que essa caneta impulsiona as mulheres na direção que elas precisam ir. Eu também dou um guia fotográfico, um guia com vários exemplos de fotos que você pode tirar e começar a usar nas suas redes sociais para começar a construir essa reputação, essa imagem de uma mulher poderosa, de uma verdadeira liderança feminina. E eu dou um e-book, o meu e-book, que está à venda nas minhas páginas no meu site, mas para as minhas alunas eu dou gratuitamente um livro sobre comunicação eficiente, como você se tornar mais influente, mais persuasiva para convencer a pessoa com quem você está conversando. Pode ser numa situação de querer conquistar o voto de alguém, ou de vender um produto, ou de se vender numa entrevista de emprego. E por último, o último bônus é um módulo específico para falar sobre comunicação não violenta. Não sei se você já ouviu falar disso ou não. É a famosa CNV, que está em alta e é um tema extremamente recente, atual e relevante. Por isso, toda mulher líder precisa estar por dentro. Viu quantos benefícios? Por isso, mais uma vez, eu quero te convidar a ser uma das minhas mentoradas, a ser uma das minhas alunas na mentoria Empodere a Sua Comunicação. É o MESC, Método Empodere Sua Comunicação, um método testado e validado, inclusive por mim, e por isso eu garanto os resultados. A pedido de algumas mulheres, a pedido de algumas alunas minhas, eu mantive o valor do ano passado. Eu tô gravando esse vídeo em 2022, tô mantendo o valor de 2021. Ou seja, é um valor que está abaixo do mercado, mas eu tô fazendo isso só porque algumas mulheres me pediram. Agora, por quanto tempo eu vou manter esse valor? Não sei te dizer, como eu disse, está abaixo do valor do mercado. Eu não sei até quando o mercado vai me permitir que eu mantenha esse valor, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Você pode parcelar no cartão de crédito e o valor da parcela sai por muito menos do que uma escova de cabelo que você faz no salão, por exemplo. Sai muito menos do que aquele cafezinho ou aquele chocolatinho que você come todo dia. Te convido a transformar a sua carreira, a vir transformar a sua carreira, a inverter as posições, sabe? Hoje é uma empresa que tem poder sobre você, hoje é um partido político que tem poder sobre você porque você depende dele. Eu quero te empoderar, eu quero fazer com que você inverta isso, que você tenha influência sobre a sua empresa, sobre o seu partido, que você tenha o poder de decisão, que seja a empresa e o partido que precise de você no quadro deles e não o contrário. Então vem para a mentoria, vale a pena. Anote esses 3 passinhos que eu te dei e clique agora no link que está na minha bio ou aqui na descrição do vídeo e se inscreva para fazer parte desse grupo de mulheres que tem se empoderado cada vez mais. Eu quero ver você voando, então vem, participa comigo.